Dando continuidade aqui ao sermão temático. Vamos mais uma vez entrar aqui na prática do sermão temático. A paz do Senhor! Vamos dar continuidade ao nosso curso Homilética para Todos, dando continuidade aqui ao sermão temático. Vamos mais uma vez entrar aqui na prática do sermão temático. E hoje eu vou estar usando aqui um sermão que foi ministrado por uma pessoa especial, não vou nem dizer um aluno, porque eu acredito que ele vai estar fazendo esse curso agora, mas ele conversou comigo no particular ali pelo Instagram, me mostrou o esboço dele, a gente trocou umas ideias, e eu vou repassar para vocês o que conversamos ali a respeito do que poderia ser melhorado, ao mesmo tempo que eu vou te mostrar o que ele fez aqui, como que ele trabalhou esse sermão, que eu achei legal, foi um sermão bem trabalhado, é um sermão temático, e com isso vamos usufruir, nos beneficiarmos deste trabalho, tá bom? Dá para ver claramente que é um trabalho feito, né, pela própria pessoa, não é algo ali retirado pronto, até porque se fosse ele não ia querer melhoria, porque ele já iria entender que estaria bom. Não vou mencionar aqui o nome deste homem de Deus, que é um pregador que já tem uma experiência, bem provável que em termos de pregação mais experiência do que eu. E por isso eu só não vou mencionar o nome porque talvez a pessoa não queira, como eu não pedi essa permissão anteriormente, mas possivelmente pode ser que ele deixe um comentário se manifestando que seja ele, caso nesse exato momento ele já tenha passado aqui pela aula. Vamos lá, vamos entender o que foi feito e quais foram as melhorias aqui sugestivas para este esboço, para esta pregação. Vamos ao contexto da pregação. Toda pregação ela tem um contexto. Imagine que você só vai pregar para mulheres, é um contexto. Imagine que você vai pregar só para jovens, é outro contexto. Imagine que você vai pregar para crianças, é outro contexto. Aí vai os cartazinhos, vai os bonequinhos, são contextos. Quando nós falamos de pregação, nós estamos muito acostumados a falar de contexto do texto. Mas existe o contexto da igreja local e existe o contexto do culto, daquele momento específico. Existe o contexto até do local. Por exemplo, se é uma pregação de rua, o contexto é outro, a forma de abordar é diferente, o tempo de pregação muda, a forma de exposição, tudo isso faz diferença. E esses contextos fazem muita diferença, tá bom? Então, o contexto dessa pregação é um contexto de jovens, juventude. Por que eu tenho que te dizer isso? Porque tudo que nós vamos trabalhar aqui agora só serve de forma agradável e satisfatória para os jovens. Porque é uma linguagem de jovem. É uma estrutura pensada nos jovens. Essa mesma estrutura, ela serve para o adulto, mas os nomes dos tópicos, a forma de fazer a introdução, toda a abordagem desse sermão iria mudar, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, para o esboço aqui, que a pessoa já me apresentou, que esse homem de Deus já me apresentou logo de início. Olha só, primeira observação que eu quero que você faça é com o tema, ok? Conectados com Cristo. Esse é o tema, tá bom? Lembrando que não foi eu que escrevi, não corrigi nada aqui, isso é um print. Tanto é que a imagem não está de boa qualidade, porque é um print da imagem que a pessoa me mandou. Não consegui salvar a imagem, eu só dei um print de tela mesmo, tá bom? Por isso está com baixa qualidade. Portanto, não fiz nenhuma correção de português, até porque quando você está montando um esboço, foi bom eu pensar nisso. Quando você está montando um esboço, você não está preocupado nesse momento com a literatura, porque você precisa caminhar, porque a organização, correção,
trabalho vem depois. Você não pode começar a escrever aqui preocupado se abreviou certo, se é maiúsculo, se é minúsculo, se a pontuação tá... Não é isso que você olha nesse momento, tá bom? Porque isso aqui é só para você ir lembrando, organizando as ideias. Se você tem algum toque especial, ou se você é um professor de português, é lógico que você vai fazer diferente, é automático. E assim vai, mas nós, meros mortais, montando um sermão, nossa preocupação é com a organização. Às vezes você vai usar abreviações, siglas, vai escrever de uma forma que só você entende, vai fazer uns rabiscos, vai fazer uns desenhos, cada um tem o seu jeito, tá bom? Não estamos aqui para estabelecer um meio. Mas voltando, temos um tema, conectados com Cristo. Olha essa observação que ele mesmo fez. Tema fornecido pela igreja. Tema fornecido pela igreja, tá bom? Então ele não decidiu, o pregador não falou, eu quero pregar esse tema, eu gosto desse tema. Não, a igreja deu um tema. E que o pregador agora, né, se desdobre para desenvolver este tema. Base bíblica, Filipenses capítulo 2, verso 1 a 4. Essa base bíblica, eu não sei se foi fornecido pela igreja ou se foi uma escolha do pregador, ok? Eu acho que foi uma escolha do pregador aqui. Mas independente de ser fornecido pela igreja ou de ter sido uma escolha do pregador a base bíblica, em ambos os casos, você tem a mesma opção de ficar no texto como pregação expositiva ou de ficar no texto como pregação temática, que é o nosso caso aqui agora. Pregação temática. Não vamos ficar em Filipenses capítulo 2. Aliás, vocês vão perceber que nós vamos estar bem distante de Filipenses capítulo 2, tá bom? Tipo de sermão temático, ok? Nossa aula é sobre sermão temático. Primeiramente, vale lermos Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4, para que vocês entendam aí o assunto que está sendo abordado, ok? Porque senão depois você não tem noção de onde começamos as coisas e vai se perder. Então, vale a pena fazermos essa leitura base, embora no sermão temático a leitura base ela não é de grande importância, mas eu quero que você tenha uma noção aqui da ideia do sermão. Então, vou estar lendo Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4, que diz o seguinte: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se eu tivesse que escolher só um verso deste texto para iniciar esse sermão, eu escolheria o verso 2, que diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa, vocês vão entender. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos, tenhais o mesmo sentimento, ok? Então, o que é isso? Vocês vão observar que esse sermão, conectados, e olha o que o texto base foi lido, um texto muito bom, escolhido, que tem a ver o que? Se estamos conectados com Cristo, isso vai nos gerar uma conexão de tal modo que nós vamos receber do amor dele. Não estamos conectados? Nós vamos receber do pensamento dele. Por isso que eu fiquei fazendo esses gestos de direção, né, que chamamos vertical, nossa com Deus, nossa com o Senhor, e às vezes eu fiz aqui de sentido horizontal também, que é nossa com o próximo, porque o que recebemos de Cristo, algumas coisas, ela afetam o próximo. Por exemplo, recebemos amor de Cristo
e amamos a Cristo. Automaticamente, nós amamos e recebemos amor dos irmãos, ok? Vamos lá. Introdução aqui num culto de jovens, falando de conectados. Realmente não teria um outro modo assim que eu pensaria melhor. A introdução aqui está falando de conexões atuais, internet, celular, e seria isso mesmo. Um culto de jovens, por isso o contexto é jovens, conexão com o celular aqui, com a internet, com Wi-Fi, com 5G, seria uma boa forma de começar. Uma das sugestões que eu dei a ele é que começasse aqui, se possível, com uma história de alguém que, se é que ele conhecesse essa história. Não aconselho que fosse inventado. Se, digamos, aí a questão imagine você agora. Eu quero que você trabalhe esse sermão como se esse esboço fosse seu e como se você agora estivesse decidindo o que fazer. Se você tem aí alguma história em que você precisou de uma conexão e que a falta de conexão te deixou na mão ou em apuros ou você correu risco até de morte, seria um belo exemplo para você começar essa pregação, para dar um choque ali da necessidade dessa conexão. Porque depois essa conexão vai ser equiparada com a conexão com Cristo. Então é importante ter esse senso de necessidade, esse senso de urgência. Quem te ouve precisa entender que ele precisa dessa conexão. Mas se você não tem uma história dessa que aconteceu com você, e você conhece alguma história real, de algum parente, de algum vizinho, ou até algum noticiário que passou, beleza. Ou você pode simular uma situação também, tipo, irmãos, imagine, você está perdido em meio a um local que você não conhece. Tudo que você precisa é de mandar a localização pelo seu celular para um familiar, para um parente ou para uma autoridade. Mas, quando você abre o seu celular, você percebe, fora de área. Tudo que você precisava para salvar a sua vida neste momento era uma conexão estabelecida. Então perceba que eu não inventei, não menti, só eu disse, imagine. Vai fazer a pessoa pensar, puxa vida, como seria importante ter uma conexão. E lembrando que conexão, já que o tema é conectados, é algo que vamos estar trabalhando em todo o sermão. Nós não vamos abandonar esse tema em momento nenhum. Por isso é sermão temático. Agora vamos ao esboço que o pregador me apresentou, que é um esboço muito bom. E que no dia que eu dei a orientação para ele, eu até esqueci, não observei que isso aqui é um subtópico do 2. E uma parte da minha orientação foi, te aconselho a excluir o 2, ou incluir ele dentro do primeiro ou dentro do segundo. Só que agora que eu vi que ele já está incluído dentro do segundo. Então, aproveitando essa deixa, por que eu confundi? Porque observe que está mesmo tamanho de letra, mesmo espaçamento, por mais que tenha um 2.2. Eu não tive essa atenção de observar isso. Normalmente, quando você está fazendo o esboço, se possível, você tente colocar o que é subdivisão mais para a direita, ok? Então, não fica no mesmo alinhamento. Para criar uma questão visual, onde você consegue, de longe, saber o que é tópicos e o que são subtópicos. Mas essa foi uma falha minha mesmo para com ele. Vamos analisar agora o esboço. Olha, o primeiro, o plano de comunhão no Éden. Então veja bem que o texto base é Filipenses. Só que o plano de comunhão no Éden é Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis, ok? Só aí já é temático, porque o texto base é um e a primeira divisão já é outro texto. Já é temático. Para você que não conseguiu entender ainda o que é um sermão temático. Sermão temático é aquele que usa textos diferentes. Aqui já é temático, de cara, tá bom? Aí colocou aqui, temos o problema, a queda. A queda continua em Gênesis, mas já é ali em Gênesis, se não me engano, no capítulo 3. É capítulo diferente, é verso diferente, é perícope diferente. Tá perto, mas é como se fosse um texto diferente, já que nós não vamos ficar só em Gênesis, ok? O que Jesus fez na cruz, aqui já é evangelho.
Olha com que mudança que nós tivemos. O primeiro texto foi Filipenses, a primeira divisão e a segunda divisão foi Gênesis, a terceira divisão foi os Evangelhos. A quarta divisão aqui, o que eu preciso fazer? Manter a unidade uma vez conectada na cruz. Perceba que aqui nós estamos chegando no texto base, que é Filipenses. Não que precise ser utilizado Filipenses aqui, mas poderia ser usado o texto base e poderia ser escolhido outro texto base para que o texto de Filipenses seja aqui a quarta divisão, ou não. Tem-se a opção também do texto base ser o Filipenses, que acabamos de ler, e quando chegar aqui, retornamos a Filipenses. Neste caso, você percebe que foi um sermão que está seguindo uma ordem cronológica? Lembra que nós falamos sobre ordem? E ainda vamos falar sobre isso quando chegarmos na estrutura. Mas começou, por mais que lê um texto lá do final, é como se fosse aqueles filmes, alguns anos atrás. Neste caso aqui é há milhares de anos atrás. É como se retrocedêssemos a história, começássemos ali com a pessoa velhinha sentada numa cadeira e voltássemos ao tempo que ela é criança. É uma narrativa, isso é um sermão no aspecto narrativo. Ele está desenrolando a trajetória aqui dessa conexão com Cristo desde seus primórdios. Então, começamos com lá do início. Agora, olha o trabalho que nós fizemos neste sermão, nessa correção. Lembra que o assunto é conectados? E que é culto de jovens? Agora, olha as mudanças que nós conversamos para poder fazer. Aqui eu quero trabalhar com vocês mais especificamente a questão da nomeação do esboço, da organização dele, tá bom? Então pense nisso, que é isso que nós vamos fazer agora. O plano, que é a comunhão no Éden, ficou assim: conexão estabelecida, ou seja, o início da conexão, o começar de tudo. Veja como fica diferente. Lembrando, culto de jovens, falando sobre conexão, sobre conectados, sobre estar conectados, ok? É uma coisa que os jovens amam, internet, Wi-Fi de alta velocidade, ok? Então essa é a base que está sendo usada para o trabalho em todo o tempo. Então, primeiro tópico, mudamos o nome para conexão estabelecida. O segundo, que é temos um problema, a queda, não vai ficar temos um problema. Vai ficar o seguinte: conexão perdida ou conexão interrompida. Aí seria uma questão de você aí decidir o que você acharia melhor. Conexão perdida, porque não tinha conexão e não perdeu ela, ou conexão interrompida, que também faz muita parte daquilo que interrompida que nós vivemos hoje no nosso dia a dia aqui de conexão, tá bom? Então, conexão estabelecida, conexão perdida ou conexão interrompida não seria as duas coisas não, tá? Ou você escolhe perdida ou escolhe interrompida. Neste exemplo aqui que eu estou dando, tá bom? Você não pode falar, irmãos, conexão perdida ou interrompida. Não, aí você confunde quem te ouve. Você tem que ser o mais claro e mais objetivo possível. Conexão interrompida, ok? Lembrando que esse 2 aqui é subtópico desse, ok? Então ele é só um adendo à divisão. Esse não é divisão, que é o que me confundiu da primeira vez. O que Jesus fez? A cruz. Lembra que nós estamos seguindo uma ordem cronológica? Olha só. Tivemos a conexão. A conexão passou a existir. Perdemos a conexão. A conexão deixou de existir. O que Jesus fez? Reconectou. A conexão foi estabelecida de novo.
Poderia ser conexão restabelecida, ok? Reconectados. Já que nós estamos sempre começando com a palavra conexão para criar aí um padrão, vamos falar conexão restabelecida ou restaurada, tá bom? Veja bem que a coisa começa a ganhar nexo. Conexão ou restabelecida, ou aquela outra opção que eu te falei. Perdi ela. Não deu tempo nem de eu anotar. Conexão restabelecida. Você que está me ouvindo sabe e eu não. Mas beleza, é assim mesmo. Por isso que a gente sempre anota. Anote sempre, tá bom? Depois é obviamente que eu vou lembrar. Eu não vou ficar aqui tentando lembrar para não ficar aqui agarrado, né? Fazendo Inclusive na pregação, tá pregando, esqueceu algo, não fica assim, irmãos, peraí que eu vou lembrar, deixa eu ver. Não, irmãos, esqueceu, a palavra me fugiu à mente e segue a vida, tá bom? Segue a vida. O que eu preciso fazer? Manter a unidade uma vez conectada. Essa aqui foi uma divisão que nós nem chegamos a um padrão dela, não. Mas nós tivemos a conexão restabelecida. Aquelas conexões, nós não conseguimos mais lidar com elas, porque passou a existir a conexão, ou a conexão aqui poderia ser até conexão criada, tá? Seria legal também, vou até anotar aqui já que eu lembrei. Ou criada. Porque não existia conexão, é como se fosse uma invenção da internet, ok? Conexão perdida. Aí ela foi restabelecida ou restaurada. Será que era isso que eu tinha falado naquela hora? Nem sei. Mas se não foi, estou colocando aqui restaurada. Conexão restaurada, ok? Ou reconectados. Deixa eu anotar aqui, reconectados. Para o nome do tópico, você tem que usar apenas um. Mas óbvio que no discorrer da sua mensagem, você pode usar esses termos diferentes aí em algum momento. Mas na hora de você falar o nome da conexão, aí você vai falar um só, para ficar na memória, para marcar a memória. O jovem que vai ouvir essa mensagem, ele precisa entender que Deus criou uma conexão, nós perdemos essa conexão, Cristo restabeleceu essa conexão, e agora nós precisamos viver essa conexão, ok? Então, esse quarto tópico, que já é aqui, já não tem mais a ver com perder ou ganhar a conexão, agora já tem a ver com usufruir, com se beneficiar. Poderia ter a ver aí na linguagem de jovens, fazendo o download, usufruindo da conexão ou aproveitando a máxima velocidade da conexão. E estaríamos aqui entrando no texto, por exemplo, da ideia do texto base, que é ter o mesmo sentimento. Então, poderia ser conectados ao máximo. Vamos lá. Vou colocar a conexão ao máximo, tá bom? Mas concordo se você não concordar comigo, pode ficar tranquilo. Então, o quarto tópico seria conexão ao máximo. Como assim conexão ao máximo? Que não adianta você ter Deus ter criado a conexão, nós termos perdido, Cristo ter restaurado e nós não usufruirmos dessa conexão. Tem muitos crentes que não se transformam, não muda sua forma de falar, não muda sua forma de ver, não muda sua forma de pensar, não muda sua forma de agir com o próximo. Não tem aquelas características que nós lemos aqui em Filipenses, não tem amor, não são unidos, não têm o mesmo sentimento, não pensam como Cristo, porque não estão usando essa conexão. Tem a conexão. Então esse é o alvo do sermão, esse é o alvo principal. Esse é o tópico que não só é o último em termos de ordem cronológica, como é o último em ordem de ênfase. Porque tudo aqui foi para chegar aqui. Olha o que Jesus fez por nós, para agora nós ficar sem usufruir dessa conexão. Tá, temos a conexão. Não, mas eu não quero usar. Não, mas eu não vou fazer download de nada, não vou fazer upload de nada, eu não vou transferir dados. É para transferir dados, é para transferir informação do céu, é para receber do céu a palavra, é para ser moldado.
transformado, é para ser modificado, é para ter uma vida restaurada. Entenderam? O nosso, como que esse sermão ganhou forma? Só mudando o nome do tópico, só mudando. E olha que a pessoa fez muito bem feito, que ela deu nome aos tópicos. Lembra que eu falei que eu ia falar isso com vocês muitas vezes? Dê nome aos tópicos. Dê nome aos tópicos. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua pregação. Isso muda seu ministério da palavra, tá bom? Aqui, o propósito mesmo era trabalhar com esboço. Conclusão aqui, um chamado ao retorno da unidade. A pessoa colocou, que tem a ver aqui com a proposta do texto. Eu trabalharia mais essa forma que eu trabalhei aqui, de forma até espontânea aqui com vocês, né? Na verdade, quase que eu comecei a pregar, porque ficou gostoso mesmo. Conseguiram entender o que trabalhamos aqui? Como que esse sermão foi construído? Como que cada divisão é um texto diferente? Como que o texto base é um texto diferente dos outros textos? Como que tudo tem a ver com o tema conectados? Por que falamos da conexão estabelecida? Porque tem a ver com conectado. Conexão perdida tem a ver com conectado. Na verdade, aqui é o desconectado. Poderíamos ter usado aqui, em vez de conexão, trabalhado essa palavra conectado aqui, né? Desconectado, conectados, reconectados, conectados ao máximo. Só que na hora que você decide que você trabalha, vá até o final, não fica oscilando não, tá bom? Escolheu uma palavra-chave, mantenha ela. Nem falei aqui muito sobre palavra-chave, mas acabou que a palavra-chave aqui ficou como sendo conexões. Espero não ter confundido mais. Para quem não entendeu o que é sermão temático, ainda não usa fazer esboço, dar nome aos tópicos, isso aqui às vezes só confundiu. Mas eu quero que você entenda que o propósito é que você não só tenha entendido a ideia melhor ainda do sermão temático, como você tenha visto aqui questão de ordem cronológica, como você tenha visto aqui questão de nomeação de tópicos. Ou seja, não é que você já tem que fazer o sermão com o nome do jeito que vai ficar. Aqui o sermão foi feito, renomeamos os tópicos depois. E essa renomeação dos tópicos não está mudando o assunto dentro das divisões, não, tá bom? Não estamos trocando o conteúdo do sermão. Só estando dando estrutura a ele. Beleza, organização, fluidez. E lembrando, não esqueça, só dividimos dessa maneira por causa de ser jovens que estão aí conectados na internet, que estão usando a internet como nunca. Alguns jogam até videogame online, que precisa de velocidade altíssima de internet. E, enfim, essas questões que é o mundo deles, não tem como nós corrermos. Sei que alguns jovens às vezes vão usar menos, outros mais. Nunca vamos, num sermão, atingir a todos, agradar a todos, mas a maioria dos jovens vai saber do que está sendo falado. A maioria dos jovens aqui vai entender o que está acontecendo. E lembrando que daquela ideia que eu dei na possibilidade de uma história em que a conexão foi muito necessária no início do sermão, agora essa história pode vir para o apelo, algo parecido. Nunca que você faz algo na introdução sem pensar naquilo na conclusão. Você precisa amarrar os pensamentos, a ideia, a estrutura. Ficaria aproximadamente assim. Digamos, você vai fazer um apelo, ou ali um momento de reflexão, e você diz algo parecido. Digamos que você contou uma história parecida com aquela de alguém que precisou da conexão. Nós vimos hoje, irmãos, sobre, aí já estaria fazendo a recapitulação, que faz parte também da conclusão, sobre como Deus criou a conexão, como Deus estabeleceu essa conexão. Vimos também como que o homem, em sua falha, perdeu essa conexão. E vimos uma obra maravilhosa de Cristo restabelecendo essa conexão. E contudo, não bastava que isso fosse feito. Nós estamos sendo chamados hoje a manter essa conexão. Se você manter o seu celular desligado, guardado, para o dia que você precisar de uma conexão você ligar ele, pode ser que você vai descobrir que ele está desconectado.
ou que os créditos acabaram, ou que a bateria acabou, ou que ele já nem funciona mais. Nossa conexão com Deus não deve ser usada somente quando precisamos de uma emergência. Se nós mantemos a conexão o tempo inteiro, nós sabemos o nível de sinal que ela está e ainda aumentamos esse sinal. De modo que quando você precisar, a conexão já vai estar restabelecida. Você vai querer esperar uma urgência, uma emergência para se manter conectado com Deus? E se você não conseguir essa conexão no exato momento que você precisa? E se essa conexão já tivesse que estar sendo mantida ao longo do tempo? É assim que você faz na sua vida? É de vez em quando que você se conecta ou você quer estar conectado o tempo inteiro? Porventura, se você tem internet na sua casa, você tem costume de ficar desligando ela e ligando ela de vez em quando? Ou ela fica ligada o dia inteiro? Por que a nossa conexão com Deus, que é a melhor conexão, a mais importante, a mais necessária, a que nos fornece tudo o que precisamos, por que ela vai ficar desligada? Deus está te chamando a decisão nessa noite. Uma decisão de se manter conectado 24 horas por dia. Sempre conectado, sempre recebendo do céu. Isso não significa que você vai estar 24 horas por dia lendo a Bíblia, 24 horas por dia orando, mas significa que o tempo inteiro você vai estar sensível às coisas de Deus. O tempo inteiro você vai estar lembrando e sabendo que serve a um Deus. De modo que se algo errado surgir, você não vai parar, não vai fazer de forma errada, não vai desistir, porque a sua conexão te emite um alerta. Você tem um Deus, você serve a um Deus. Amém? Num sermão como este, que envolve cristologia, salvação, soteriologia, pode ser que você precise de um conhecimento um pouco melhor. Para isso, sempre que você tratar de matérias, doutrina do Espírito Santo, angiologia, pecado, essas questões, existe teologia sistemática. Vou te mostrar 2 livros agora, que não é teologia sistemática. É como se fosse uma introdução à teologia sistemática, tanto que eles não usam o nome teologia sistemática. Se você é pentecostal, de uma igreja mais avivada, vamos dizer assim, traduzindo para você. Se você entende teologia, se você for aproximadamente arminiano, tem esse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meir Pirman, ok? Mas se você é mais tradicional, contrário de pentecostal, né, mais conservador, não, conservador, pentecostal tem que ser também. Se você é mais tradicional, de uma igreja menos avivada, temos esse aqui, muito bom, Manual de Teologia Sistemática, Zacarias Severa de Aguiar Severa. Só que esses livros são simples, dá para você ler ele todo, para você ter uma noção. São livros bem simplificados, tá bom? Mas já ajuda bastante. São livros mais baratos, que você pode compor sua biblioteca, e se você é pregador ou pregadora, você não vai arrepender, tá bom? Eu, em particular, gosto mais desse, porque eu sou, assim, uma linha mais pro lado pentecostal, tá bom? Mas esse aqui é muito bom também. Agora, tem esse aqui que é indiscutivelmente um dos melhores. Esse já é teologia sistemática, tá bom? Não tem nada de pentecostal, mas o Wayne Grudem, ele é utilizado por todos os teólogos, tanto pentecostais quanto tradicionais, pelo fato dele apresentar todas as linhas com muita profundidade, tá bom? Amém? Deus, eu te agradeço por mais esta oportunidade, pela vida de cada um, ó Deus. Pai, eu te louvo e bendigo o teu santo nome. Tu és santo, Deus. Mantém-nos unidos e conectados contigo. E que a nossa conexão contigo, com o Senhor, mantenha de forma sobrenatural a nossa pregação. Que o nosso ministério da pregação seja inteiramente em conexão com o Senhor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém.